Olá, muito boa tarde a todos que vieram aqui ao vivo. Um prazer ter novamente esse momento com vocês para a gente conversar sobre mais uma palestra do Pastor. Hoje a palestra 25, O Caminho, Passos Iniciais, Preparação e Decisões. É uma palestra muito extensa, com muito conteúdo. Eu dei uma super resumida, mas depois, quem tiver mais interesse, recomendo que mergulhe e baixe a palestra. Para quem está vendo gravado também, prazer saber que você está aí, que decidiu, né, se interessou por esse conteúdo. A gente fala que esse momento, seja gravado, seja ao vivo, é um momento que a gente pode sair do turbilhão da vida, do dia a dia e cuidar só de si, do autoconhecimento, né, de ter um momento diferente aí na sua semana. Então, é um prazer saber que de alguma forma você chegou a essa aula também. Se quiser vir ao vivo, é sempre sábado às 4 da tarde. Então, para quem talvez nunca tenha ouvido falar do Pathwork, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento que nos ajuda a manifestar nossa essência divina tanto quanto possível. Então, essência divina significa sair um pouquinho também dessa busca fora, eu preciso conquistar é, dinheiro, posição, trabalho, relacionamento, e se conquistar um pouco mais profundamente, né? Fazer esse movimento para dentro, até para saber o que é essa tal de essência divina. Será que eu tenho mesmo? Será que é uma invenção? E o tanto quanto possível é que no Petro que a gente não tem nenhum perfeccionismo de ter que chegar em algum lugar, mas também não é recomendado ficar aquém do que a gente pode fazer. Então, a palestra de hoje, inclusive, é uma palestra que convida a trazer o autoconhecimento e essa busca por algo mais profundo em nós como uma atividade plena da vida. Então, eu tenho meu trabalho, relacionamento, amigos, parentes e autoconhecimento. O Guia vai falar, inclusive, que o autoconhecimento é um pilar em si, né? É talvez a base, a sustentação de tudo. Mas para você que está chegando aqui, a ideia é te convidar a sentir se você gostaria de ter isso como um dos pilares da sua vida. Por que eu falei o guia? Porque essas palestras, né, que fazem esse conteúdo são 258 e a entidade, elas foram canalizadas por uma médium chamada Eva Pierracos e a entidade, né, que transmitiu, a gente denomina de o guia. É realizado usando 5 ferramentas. Então, prece faz parte, então tem uma espiritualidade muito presente aqui nesse trabalho, ainda que a prece seja usada como ferramenta de mergulho interno. É muito para, né, se conectar com esse Deus e essa espiritualidade interna. Depois a meditação, a revisão diária, que é um exercício que a gente aprende aqui, nos grupos de estudo e nos atendimentos, o estudo das palestras e a vivência dos ensinamentos na vida prática. Então, o estudo acontece em encontros individuais ou em grupo, onde a gente traz os temas da vida prática. Então, questões de carreira, de trabalho ou de relacionamento, filhos, todos esses assuntos podem ser trazidos para um estudo mais individual, porque às vezes conseguir uma ajuda para ver com mais clareza opções ou distorções em nós mesmos naquilo que está difícil na nossa vida, ajuda bem. E aí a gente usa esse encontro individual ou em grupo para isso, para fazer essa troca com alguém que já conhece esse texto há mais tempo e já faz esse caminho há mais tempo. Então, a nossa dinâmica hoje vai ser de momentos de prece e meditação. A gente vai passar por alguns trechos da palestra, bem resumido, para que caiba aqui dentro da hora que a gente vai passar aqui, mas recomendo depois que cada um busque o texto inteiro. Tem o site pastor.com.br, onde você pode se cadastrar e baixar a palestra inteira. E um exercício que eu vou propor depois dos trechos da palestra. Essa aula está sendo gravada, então para quem está aqui, fiquem super à vontade para trazer dúvidas, qualquer questão da palestra, do texto e não as suas histórias pessoais. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Muito bem. Então, para a gente fazer a prece e a meditação, eu vou usar um texto que eu crio a partir da palestra. Toda quinta-feira ele está disponível também em áudio e vídeo no YouTube, aí nesse canal.
em texto no nosso blog, no nosso site. Então, vou convidar vocês agora a fecharem um pouco os olhos, colocarem os pés no chão. E num primeiro momento, só perceber que você tomou uma decisão ao dedicar esse tempo para essa aula, que você decidiu isso. E vai vendo o que isso causa em você. Pode causar qualquer coisa: alegria, medo, responsabilidade, tensão, prazer. Vá se deixando completamente livre para sentir o poder de ter tomado esta decisão. E ao estar aqui, vá se dando conta de que você foi convidado ou convidada a fazer uma prece como ferramenta de autoconhecimento. Não necessariamente para conquistar algo, ou talvez para conquistar algo, mas vá se dando total liberdade para fazer a sua prece do seu jeito. E decida, por conta própria, como será a sua prece. E vá se dando conta de que essa decisão está sempre disponível. Aqui você foi estimulado ou estimulada, mas a qualquer momento do dia você pode tomar essa decisão. Tá vendo como isso vibra em você, o que isso faz você sentir.
E nesse estado, vá se preparando para esse texto, de forma que ele possa penetrar tão profundamente quanto possível dentro do seu ser. Quando a alma diz chega. O caminho interior quase nunca começa em silêncio. Geralmente começa numa crise, no momento em que algo em nossa vida se parte, ou quando uma dor antiga volta com força, ou quando estamos tão cansados de repetir o mesmo ciclo que finalmente percebemos. Assim, não dá mais. É nesse ponto, quando tudo parece bagunçado, que algo dentro de nós desperta. Não é clareza, não é paz. É apenas a sensação de que precisamos encontrar outro modo de viver, mesmo sem saber qual. Esse é o início do caminho. Não começa com respostas, mas com a coragem de admitir o que está doendo. E quando fazemos isso, começamos a ver partes nossas que sempre ficam escondidas. As dores abafadas, os medos disfarçados, as ideias rígidas sobre quem deveríamos ser. Nada disso é falha, é o material vivo da transformação. A mente tenta conduzir tudo sozinha, mas chega a um ponto em que ela não sabe mais o que fazer. E é aí que algo mais profundo se abre. Um pedido sincero por ajuda, um desejo de compreender, um reconhecimento humilde de que não conseguimos seguir como antes. E então nasce a decisão. Nem sempre é calma, muitas vezes é tensa, tomada em meio à insegurança, com o coração apertado e a voz trêmula, mas ainda assim é decisão. É o instante em que dizemos por dentro: eu preciso mudar, mesmo com medo, eu vou tentar. E quando essa decisão acontece, mesmo que misturada com incerteza, a vida começa a se aproximar e você percebe, pouco a pouco, que não está mais sozinho. É assim que o caminho começa. Não no dia em que tudo está claro, mas no dia em que a alma finalmente diz: chega de fugir. Vai respirando fundo. Caso isso tenha trazido alguma sensação ou insight para você, anote. E aí eu vou começar com as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações em nome de Deus e Jesus Cristo. Trago bênçãos para todos vocês, meus amigos. Vocês já devem ter entendido claramente uma coisa: a necessidade de autodesenvolvimento no plano terrestre. Que a vida na Terra tem, na realidade, essa razão, esse propósito. E somente aquele que cumpre esse propósito consegue encontrar paz para a alma, por mais difícil que a vida seja em algumas ocasiões. Prometi, meus amigos, iniciar esse curso de desenvolvimento para cada um de vocês. E quero dizer, antes de começar, que muitas das palavras que eu vou proferir nessas palestras, em especial, podem ser consideradas uma meditação. Então, talvez para quem está chegando a primeira vez ou quem está nas primeiras vezes,
vejam que existe um lado espiritual nesse trabalho. Então, uma entidade está canalizando um texto e Deus, Jesus Cristo, são entidades e forças que estão presentes nesse trabalho. Então, não dá para dissociar isso dentro do trabalho do Petro. Apesar de que tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, não são cristãs, que fazem esse trabalho também porque gostam dos textos. E não tem problema, porque cada um absorve aquilo que faz sentido para si. Então, no fundo, o que a gente tem hoje para trabalhar dentro do Petro são os 258 textos. E cada um vai usar isso da forma que achar melhor. E aí, o que que ele traz, e isso é trazido por várias linhas de autoconhecimento, também por pessoas que não têm nenhuma conexão com espiritualidade, mas sabem que na vida terrestre o autodesenvolvimento é uma necessidade. Dentro do Petro, que inclusive a gente viu nas outras aulas, que a nossa vida terrena vem de um longo caminho de evolução até que a Terra pudesse existir para que a gente continuasse se desenvolvendo nesse retorno ao Deus que nos habita e que existe fora de nós. Então, essa palestra toda vai ativar em quem quiser a força e o desejo de se autodesenvolver como uma atividade, como algo fundante na vida. E aí ele traz que o que ele vai começar agora na palestra 25 é um curso de desenvolvimento e que as palestras podem ser usadas como meditação. Então, por exemplo, eu criei esse pequeno texto que a gente usou na meditação a partir da palestra. Mas quem quiser pegar a palestra um dia, ler um trecho e usar como meditação, pode também. Então você pega, tem as palestras em áudio, tem as palestras em texto, é plenamente possível. Por quê? Porque os textos que a gente tem aqui, eles tocam camadas diferentes do nosso ser. Eles tocam o nosso consciente, mas podem tocar também o inconsciente. E se a gente faz isso dentro da meditação, é mais fácil que isso ative as camadas inconscientes. Tudo bem? Alguma dúvida, comentário? Tá. Então, vamos começar o tema da palestra. Todos sabem que é importante ser uma boa pessoa, não cometer os chamados pecados e amar, ter fé, ser amável como os outros. Mas isso, meus amigos, não é suficiente. Sim, vocês podem conseguir voluntariamente abster-se de cometer um crime, não roubar, não matar e assim por diante. Mas não podem se forçar a sentir amabilidade. Tampouco podem se forçar a ter amor no coração ou ter fé, fé verdadeira em Deus. Tudo que diz respeito às emoções, aos sentimentos, não depende da ação direta ou dos atos, ou mesmo dos pensamentos. Para mudar os sentimentos é necessário um lento processo de autodesenvolvimento e autorreconhecimento. Então, aqui a gente começa a perceber como o caminho do Petro, que ele traz primeiro um chamado, diz assim, olha, tudo bem que você é uma boa pessoa, mas isso não é suficiente. A sua alma está aqui por um sentido maior. E você pode aprender esse sentido maior, talvez na vida, nas crises e ir batendo cabeça, ou você pode usar algumas instruções, textos e instruções que falem assim: olha, dá uma olhada nisso, dá uma olhada, faça por você mesmo essa transformação. Não espera acontecer alguma coisa para te estimular, como eu coloquei no texto no início, né? Normalmente esse caminho começa por uma crise. A pessoa está em crise na relação, no trabalho, com filhos, etc. Mas o que ele está convidando aqui, ó, não precisa esperar uma crise. Você pode tomar uma decisão por si só, por si mesmo, de, opa, vou fazer isso aqui, vou estudar isso aqui. E se fizer bem para você, você continua estudando. Então, esse é um pouco o chamado. E tem um lado profundamente psicológico nesse trabalho, que é o amadurecimento das emoções. Por isso, se confunde às vezes um pouco com uma terapia. Mas por quê? Porque boa parte do trabalho do Pestor tem a ver com a nossa maturidade em relação às nossas emoções. Como que eu aprendo a lidar com elas? Como que eu estudo as minhas emoções? Por exemplo, não dá para mudar uma emoção assim pela mente.
Você pode até usar algumas técnicas de pensamento, mas aquela emoção que você está tentando controlar, no fundo ela precisa ser vivenciada espontaneamente. Aí é uma emoção real. A raiva, o medo, o amor, a fé. Isso tudo a gente pode pensar e tentar estimar que está sentindo amor ou fé. Mas quando a gente sente mesmo amor, quando a gente sente mesmo fé, ele não é pensado, ele é sentido. E esse é um processo lento de autodesenvolvimento. E aí ele vai falar: pois bem, o que fazer para mudar os sentimentos mais recônditos? Esse é o problema. É por aí que precisamos começar e é aí que eu preciso mostrar o caminho, o que fazer. Em primeiro lugar, meus amigos, vocês não podem mudar nada enquanto não souberem o que está de fato em vocês. Então, o que ele vai trazer é que a gente quer muito, a gente, tá bom, então vou mudar meus sentimentos. Mas a gente não sabe nem dizer o que a gente sente. Né? Ah, eu estou feliz, eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou indeciso, eu estou inseguro, eu estou receoso. Todas essas emoções, esse vocabulário das emoções e a transformação, né? A transcrição, vamos dizer assim, do que está acontecendo comigo em uma consciência sobre as emoções, ela é muito pouco falada. Então, esse é um trabalho que vai ajudar muito. O primeiro passo vai ser ajudar cada um a saber o que está sentindo em qualquer momento. Comentários, alguma dúvida? Alguém se sentiu talvez desafiado ou confuso? Não? Tudo bem? Vamos em frente. Assustado? Às vezes, ai meu Deus, tem tudo isso para fazer? Muito bem. Pois bem, o homem tende a se enganar a seu próprio respeito. Entre a mente consciente e a mente subconsciente, existe outra camada que tem relação muito mais estreita com a mente consciente, mas da qual vocês ainda não têm ciência, porque não querem ter. O eu máscara. Eu já falei isso em outra aula, eu vou trazer um modelinho aqui para vocês verem. Mas antes mesmo dos sentimentos, existe uma outra camada que muitas vezes a gente não é consciente, que é denominada no Petro de eu máscara. Todos vocês sabem agora que é errado fazer ou pensar ou sentir determinadas coisas. Pois bem, se estes sentimentos continuam existindo no eu inferior, vocês dão as costas a isso, achando assim que eliminaram o que vocês reconhecem como errado. Esse é o maior erro que um ser humano pode cometer. Ele provoca infinitamente mais dificuldade, mais problemas, mais conflitos internos e externos do que qualquer coisa que vocês conheçam na mente consciente. Então aqui ele fala da máscara, fala do eu inferior e o problema que é ignorar a existência do eu inferior. Para deixar isso mais claro, existe em nós três eus. Tem o nosso eu superior, nosso amor, nossa alegria, nosso poder pessoal, sabedoria, competência, disciplina, tudo de bom que a gente tem, por exemplo, para estar aqui nessa aula, para fazer o que a gente faz bem, para estar com as pessoas que a gente ama. Então, ele existe na nossa vida. Mas nós temos também o nosso eu inferior, nosso medo, nosso orgulho, nossa obstinação, insegurança, ódios, ressentimento, toda essa parte emocional que ela não é muito bonita e com certeza não é agradável. Então, o que que a gente faz com ela? A gente mascara. E mascara com três comportamentos. Às vezes a gente mascara sendo agressivo, às vezes a gente mascara sendo submisso, e às vezes a gente mascara fugindo de contato com isso. Assim, eu não quero esse desconforto, eu vou correr daqui. E aí você faz isso tão automaticamente que nem consciência da máscara você tem, que é o que ele está falando no texto de cima. Então, existe essa máscara é criada na infância. E como ninguém explica, e na infância ela faz todo sentido, porque a gente não é autônomo, a gente não é dono do nosso próprio nariz, né? A gente é dependente. Então ali faz parte, inclusive quando a gente cria as nossas defesas emocionais. E o problema não é usar a máscara quando criança. Claro que hoje em dia, cada vez mais, a gente está ajudando as crianças a fazer o quê? Me fala o que você está sentindo. Ah, está com medo? Tá bom, valida seu medo. Essa situação era para ter medo mesmo.
Então a gente está ajudando as crianças de hoje a ter menos máscara. Mas depois de uma certa idade não dá mais para ajudar. A própria pessoa tem que fazer por conta própria. E aí sim, essa máscara é muito prejudicial. E uma outra forma que ela aparece são com pensamentos, que a gente chama de idealizações ou eu idealizado. Então a gente fica pensando, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser melhor que o outro. Eu não posso ficar inseguro, não posso ficar ansioso, não posso ficar com medo, não posso errar. Todos esses pensamentos de uma idealização de como eu deveria ser. De novo, nasce na infância, porque a criança vê lá e fala assim: meu, tô numa casa que todo mundo grita. É melhor eu ser um cara quieto, porque daí eu não vou incomodar ninguém, ninguém vai criar comigo. Então eu tenho que ser obediente e quieto. Aí a própria criança cria essa solução. E ela daí nunca expõe o que ela está se sentindo, talvez sozinha, talvez com medo. Então, percebe? Esses pensamentos que nascem lá na criança, em nós, quando criança, geram também essa máscara. E talvez se essa criança falasse, gente, eu tô com medo de vocês gritando, talvez as pessoas parassem um pouco e se dessem conta de que ali não é lugar para isso. Mas dificilmente a criança tem essa maturidade, não tem nem cérebro para isso, assim, biologicamente. Então, é criado também esse eu idealizado na infância. Tem crianças que falam assim, eu tenho que ser um bom menino, uma boa menina, porque fala assim, pô, eu quero que alguém venha cuidar de mim, deixa eu fazer direitinho, porque daí alguém vai me elogiar, vai me dar um presente. Então, aqui a gente cria toda essa base de máscara e eu idealizado na infância. E com isso, esconde o nosso eu inferior e esconde às vezes até o eu superior também. Às vezes a nossa espontaneidade foi muito mal recebida pelo mundo, e aí a gente deixa de ser espontâneo e várias outras formas aí de eu superior que podem ter sido ocultadas por nós mesmos quando crianças. Algum comentário? Dúvida? Não, isso aqui já está mais conhecido, né, de vocês que estão aqui há mais vezes. Muito bem. Então, está entendido esses nossos três componentes do eu. Isso é uma coisa básica no Petro, que é importante de saber, porque a partir disso a gente consegue, inclusive, dar passos mais rápido, porque a gente começa a identificar, aqui foi máscara, aqui foi eu inferior, aqui foi eu superior. Isso nos ajuda muito no processo de entrar em contato com as emoções. Mas seguindo na palestra, a tendência do eu superior em nós diz: quero ser perfeito. Sei que esta é a vontade de Deus. Mas é a ignorância do eu inferior que julga que a perfeição pode ser atingida voltando as costas para a imperfeição, sem levá-las em consideração. O eu inferior quer sempre ter conforto em tudo. O eu inferior também quer ter uma posição elevada, mas não como o eu superior faz, por amor a Deus. Portanto, aqui está um exemplo de que o eu superior e o eu inferior querem a mesma coisa, porém a motivação é totalmente diferente. Vocês também precisam saber a razão pela qual o eu inferior não quer olhar-se de frente. Uma das razões, como eu disse, é que é desagradável ver a própria imperfeição. A outra é que o eu inferior é preguiçoso, nunca quer trabalhar. E encarar o que existe em vocês significa trabalhar, encarar o que é desagradável. Então, só nisso a gente tem recados muito importantes. No Pathwork, não tem problema nenhum você querer ser perfeito. O problema é querer ser perfeito já. Então, assim, amanhã eu tô. Entendi isso aqui. Amanhã eu tirei minha máscara, virei meu eu inferior do avesso, estou perfeito. Não vai acontecer assim. E para o eu superior não tem nenhum problema não acontecer assim, porque ele sabe que essa perfeição vai sendo conquistada dia a dia, mês a mês, ano a ano, vida a vida, não tem pressa. Vamos lá. O que der para fazer hoje, a gente faz, o que não der, faz amanhã. O que eu ceder ao eu inferior hoje, putz, olha, cedi, fiquei na preguiça aqui, percebi isso, já é um ganho. Aí no outro dia, talvez eu consiga ter força. Ou não, mas tudo vai, o eu superior vai sempre nos ajudando a ter consciência, se a gente pedir essa ajuda. Já o eu inferior é o preguiçoso, ele quer prazer, mas não quer nenhum trabalho. Por isso, muitas vezes, o eu inferior nos traz para um lugar de estagnação. Fala assim, deixa aqui, tá bom, vai. Ficar cutucando aqui, isso aqui dói, é desagradável, é desconfortável.
deixa eu parar aqui, fico quieto, não mexo com ninguém. Se fosse possível, até era possível, mas para uma vida adulta e de alguém que tem a capacidade de se trabalhar espiritualmente, em algum momento esse eu inferior vai dar algum tipo de problema na vida. Então, às vezes, a pessoa volta e começa a falar: "Ah, o eu superior traz aí a energia para a gente trabalhar." Tá ficando claro de que a gente tem um eu superior que quer a nossa perfeição sem pressa, sem pausa, mas passo a passo, tanto quanto possível, como eu falei no início. E tem um eu inferior que joga contra, porque ele fala: ah, não, vai dar trabalho, não quero. Isso toca vocês em algum lugar, ajuda, atrapalha, assusta? Vinícius está tentando. Deixa eu ver se eu ajudo. Ai, desculpa, Vinícius. Aí. Eu disse, eu disse que um pouco de tudo. Assusta, Aham. incomoda e, e dá mais clareza. Ai, que bom. Assusta. O susto é do eu superior, normalmente, ou da máscara que se defende. Fala assim: "Ah", isso aí vai. Porque esse trabalho mexe com esses dois componentes. Ele ataca a máscara porque começa a avisar que tem coisa por trás dela, e a função da máscara é a defesa, é esconder o eu inferior, principalmente. Então, quando você começa a dizer: ó, eu vou começar a olhar o que está aí atrás. A máscara passou a vida inteira falando não. Falando não, 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 aqui não. Então, ela já resiste. E o eu inferior mesmo, aí que ele fala, não, me deixa quieto. Só que o nosso trabalho está dizendo, não, aqui a gente vai conhecer você, não vai cutucar, mas pelo menos conhecer. Ah, beleza. Outro ponto para meditar. Quando vocês entram nesse caminho, também precisam estar preparados para obedecer mais uma lei espiritual. Há um preço a pagar por qualquer coisa. Quem tenta fugir disso acabará pagando muito mais caro. Muitas pessoas não agem assim externamente, mas psicologicamente todas agem. Em especial quando se olha para esse caminho querendo fechar um olho. Saibam que existe um preço. Quando vocês compram uma casa e querem uma linda mansão, vocês estão conformados e preparados para pagar o preço adequado. Vocês não esperam adquirir uma mansão, um palácio, pelo preço de um barraco. No plano material, vocês estão de acordo com isso. Mas no plano emocional, psicológico e espiritual, vocês sempre querem um palácio pelo preço de uma cabana. E às vezes nem mesmo por preço algum. E isso faz parte da alma doentia de vocês. Leia-se parte doentia da alma de vocês, o eu inferior. Não é nem a máscara. Porque você começa até a falar, vou trabalhar, né, nesse caminho, você já decidiu sair um pouquinho dessa máscara, o eu inferior vai dizer, ah, não, tem que trabalhar, tem que pagar um preço, estudar, meditar. Então, vai ter esse lugar que vai dizer, não, eu quero até, é bom, traz alegria, traz felicidade, que bom, mas eu não quero pagar preço nenhum. Então, esse é um lugar que tem energia, né? É um eu inferior, porque ele tem energia, ele tem vida, mas é uma vida que ajuda a segurar o desenvolvimento, porque não quer mudar ou não quer pagar nenhum preço. Tudo bem? Intenso, né? Assim, é direto demais esse caminho de vez em quando. Mas muito claro também, está escrito, eu não estou inventando, eu não invento uma palavra do que está aqui. Então depois alguém pode olhar a palestra de novo, meditar, né? Dificilmente essa palestra entra assim de uma vez. A gente viu numa outra palestra que eu ia falar na 25ª, na 26ª vez que lê, às vezes. Então, é um lugar de ir se tocando desse assunto. Não sei se a Carla ia perguntar alguma coisa ou não. Não? Tá. Então, vamos lá. Eu sei, meus amigos, que minhas palavras não são o que a pessoa autoindulgente gosta de ouvir. Para quem não sabe o que é autoindulgente, é falar, ah, mas comigo podia ser mais fácil, né? Poxa.
eu já faço tanto, eu sou tão legal, pô, eu rezo. Para mim, tinha que ser um outro caminho aí, um fast pass, assim, ou então vai dar trabalho, eu também sou tão fraquinho, também, pô, eu não, né? Não, então, é, essas palavras não batem bem com a autoindulgência, porque fala o contrário, fala assim, ó, todo mundo pode e você pode também, e o caminho tem explicação. Então, quer ir? Vamos lá. Não existe método fácil, fórmula milagrosa para conseguir o que todos vocês estão buscando, a felicidade. Não posso prometer as preciosas dádivas do céu na terra como no mundo espiritual a troco simplesmente de orações. Vocês precisam saber que vão descobrir tendências suas que estão associadas às emoções que não se pode forçar a reagir de acordo com seus desejos. Isso é muito interessante. Primeiro, esse alerta, não é só rezando que vai resolver, porque a gente precisa entrar em contato, e nesse caminho a gente entra em contato com raiva, ódio, medo, frustração. A gente entra em contato com todas as emoções, sem forçar, né, quando elas de fato acontecem, para que a gente conheça e trabalhe essas emoções. A gente mergulhe no eu inferior e a gente vá lentamente ali reconhecendo isso em nós. Porque quando a gente reconhece, automaticamente começa a vir uma mudança. Eu não tenho mais medo de encarar aquilo que eu tenho de ruim e que todo mundo tem de ruim também. Não sou só eu que tenho medo, raiva, ódio. é, Todo mundo tem algumas coisas dessas, se não todas. Então, isso também é um efeito muito interessante que facilita muito a vida. Quando eu descubro e paro de ter medo do meu medo, da minha raiva, do meu ódio, do meu orgulho e tudo mais, eu descubro isso em mim. E aí, quando eu vejo isso no outro, eu já não julgo tanto. Porque sabe aquela pessoa, aquela pessoa é muito orgulhosa. Se a pessoa chama o outro de orgulhosa, provavelmente ela ainda não reconheceu o orgulho em si. Porque quando ela reconhece, nossa, aqui eu sou muito orgulhoso. E você sente esse orgulho, sente inclusive como ele é desconfortável. Aí você vê uma pessoa orgulhosa e fala: Nossa, ela ainda tem muito trabalho a fazer. Eu já fiz um pedaço, pelo menos. E você não vai para o julgamento, porque há pouco tempo atrás você não reconhecia seu orgulho também. Então, é um trabalho que lentamente, à medida que você faz com você, a relação com os outros muda, principalmente na mudança do julgamento. Achar que o outro está. Quanto tempo a gente gasta da nossa mente criticando ou julgando ou tentando dizer que o outro está certo ou está errado? Isso é um desperdício completo de tempo. Agora, se eu consigo olhar para mim e falo, nossa, como eu entro no julgamento? Isso é rico, porque você pode, a partir disso, ver o que isso causa em você. Então, é essa pegada, mais ou menos, do trabalho do Petro. E aí ele avisa: o mundo das emoções só pode mudar por crescimento orgânico, não por pressão, não por ação voluntária. Sim, por uma ação voluntária, mas dando a volta, indiretamente. Então, não é assim, nunca mais vou ficar frustrado na vida. Se forçar isso, não vai funcionar. Agora, se você, assim, quando ficar frustrado, você fala, nossa, estou frustrado. Que causou essa frustração? Fulano não fez o que eu queria. Aí você percebe que toda vez que alguém não faz o que você queria, ou que você acha certo, você fica frustrado. Da primeira vez, você fica frustrado nível 10. Da segunda vez, fala, ó, de novo, não fez o que eu queria, estou frustrado. É a coisa que sempre acontece comigo. Aí já fica nível 8. Não fez de novo. A quinta, sexta, se você for uma pessoa saudável, você faz uma adaptação psíquica. Não fez o que eu queria, você já rapidinho, ó, meu, achei que iria fazer, não fez, então vou fazer tal coisa. A frustração não acontece mais, porque você criou a sua estratégia de lidar com isso. Mas a partir do reconhecimento. Então precisa de uma ação voluntária de reconhecer, mas não uma ação direta contrária à frustração. Ficou claro, a abordagem não é direta, é assim, por consciência. Então, vamos fazer um pequeno exercício. Eu vou pedir para que cada um anote uma situação
na qual você sentiu emoções agradáveis e confortáveis. E também uma situação na qual você sentiu emoções desagradáveis e desconfortáveis. São duas situações. Uma predominante, às vezes tem uma junção das duas coisas, mas numa em que você sentiu predominantemente agradável, sei lá, você encontrou alguém que você ama, você foi num restaurante legal, sei lá, uma coisa que você fez que foi agradável. E outra onde você sentiu emoções desagradáveis. Dá uma pausa na gravação. Então eu dei uma pausa aqui para o pessoal que está ao vivo anotar. Você também pode fazer uma pausa aí para anotar as suas situações. E aí, eu vou convidar vocês a fechar um pouco seus olhos e lembrar dessa situação em que você sentiu emoções agradáveis e confortáveis. Nesse momento, a gente está saindo um pouco da máscara porque a gente vai falar de uma coisa que tem energia, que são as nossas emoções. Então, tenta sair um pouco dos pensamentos sobre essa situação e ver se você sentiu, que emoções agradáveis você sentiu. E que você tem direito a sentir essas emoções agradáveis. Isso acontece naturalmente. Você não precisa interromper esse processo, que é o que a máscara faz. E vai percebendo o efeito no seu corpo, ao validar que na sua vida você criou essa situação em que você sentiu emoções agradáveis e confortáveis. É possível até que sua mente se distraia, acho que até é estranho ficar nesse lugar, mas veja se é possível você reconhecer o que acontece em você quando você reconhece que você criou um momento de emoções agradáveis e confortáveis. E agora, vá se lembrando da outra situação, em que você sentiu emoções desagradáveis e desconfortáveis. Essas emoções são as mais comuns da gente fugir para a máscara, para retirada, para submissão ou para agressividade. Mas agora você não precisa fugir. Você está aqui na aula e está sendo convidado ou convidada a se permitir sentir essas emoções. É só você com você mesmo, ou você mesmo, se dando total direito de sentir o que quer que seja e reconhecendo sem nem precisar mudar isso, só reconhecendo.
E veja o que acontece com você quando você reconhece essas emoções desagradáveis sem precisar fazer nada com elas. Ninguém está te cobrando nada, exigindo nada. Só está te convidando a conhecer algo sobre você mesmo, sobre você mesma, sem nenhum problema a respeito de você ter ou não ter essa emoção, ou talvez não sentir nenhuma emoção. Tudo faz parte de ser humano. E talvez você note até que ao olhar para essa emoção desagradável sem julgamento, sem exigência, algo comece a acontecer. Talvez você tome consciência de algo. E ao tomar consciência, algo mude. Ou não. Mas vá deixando essa possibilidade aberta. De que ao tomar consciência, talvez algo mude. E aí, lentamente, está se preparando para anotar o que essa experiência trouxe para você. Mexendo os dedos das mãos, dos pés, respirando. E eu vou dar uma pausa aqui na gravação, caso alguém queira fazer alguma partilha. Muito bem. Então, para a gente caminhar para o final da nossa aula, eu quero convidar cada um a talvez fechar um pouco os olhos e reconhecer que palavra expressa o sentimento ao final dessa aula. Você pode ficar do mesmo jeito que a gente fez no exercício, pegar esse sentimento e validar ele dentro de você. Agora que a gente treinou um pouquinho de que eu posso sentir emoções agradáveis, emoções desagradáveis, só valida a aula está terminando. Eu passei aqui uma horinha ouvindo essa aula, participando dessa aula. Que palavra expressa o meu sentimento? E aí, nesse estado, vai ouvindo as últimas palavras do guia nessa palestra. Agora vou me retirar, queridos amigos. Bênçãos de Deus para todos os meus queridos amigos que estão distantes e a todos os meus queridos amigos aqui presentes, bem como aqueles que aqui vieram pela primeira vez essa noite. Que este seja um ponto de virada na sua vida. A paz fique com vocês, fiquem com Deus. Muito bem, com isso encerramos a aula de hoje.